Olá pessoal, meu nome é Manuel, professor de Química, e nessa aula a gente vai trabalhar os conceitos de oxidação, redução, agente oxidante e agente redutor. Vale a pena ressaltar que é importante que você veja a aula anterior a essa, onde a gente trata sobre número de oxidação NOx e as regras para calcular o NOx, ok? Isso vai te orientar melhor para essa nossa videoaula. Muito bem, pessoal. Vamos então aos conceitos. Oxidação é um fenômeno no qual um elemento químico perde elétrons e, dessa maneira, tem o seu NOx aumentado. NOx é a carga, é o número de oxidação. E redução é o fenômeno no qual um elemento químico ganha elétrons e, dessa maneira, tem o seu NOx diminuído. Aqui, pessoal, vai um macete para vocês. Quando você fala que o NOx diminuiu, a carga diminuiu, qual é uma palavra que é sinônimo de diminuir? Né? Não é reduzir? Então, tenta memorizar assim, ó. Quando o NOx de um elemento diminui, quando o NOx diminui, ele reduziu. Reduzir, diminuiu o NOx, ok? E isso significa ganhar elétrons. Aí você memoriza o outro termo. Quando o NOx de um elemento aumenta, ele oxida, e oxidar é perder elétrons, ok? Pessoal, dá uma olhada então nesta equação química aqui. Ó, como é que nós vamos descobrir quem é que perdeu elétron, quem é que ganhou? Vamos começar. Primeira coisa que você tem que fazer é calcular o NOx das espécies. Vamos começar? Zinco. Substância simples, lembra da regra? O NOx é zero. H+ é um cátion, né? O NOx do elemento é a própria carga do íon. H+, qual que é o NOx do H? Mais 1. Dá uma olhada agora do lado dos produtos. Quando o zinco reagiu com H+, o zinco se transformou em zinco 2+, ok? Qual que é o NOx do zinco? Mais 2. Ora, a carga do elemento é o próprio NOx do elemento. Se a carga é mais 2, o NOx do zinco é mais 2. E, finalmente, você tem aqui uma substância simples, né? Qual que é o NOx da substância simples? Zero. Então, primeiro passo, perceber quem está variando de NOx. E agora, vamos usar os conceitos que estão aqui em cima. Olha aqui, por favor. Você percebe que o zinco, ao reagir, o seu NOx passou de 0 para mais 2? Quando o NOx aumenta, oxida, perde elétrons. O zinco oxidou, perdeu elétrons e o seu NOx aumentou. Tá. Agora, o cátion hidrogênio, né, nele o hidrogênio era mais 1. Quando ele reagiu, o hidrogênio que tinha NOx mais 1, ele reagiu e ele virou hidrogênio gasoso, cujo NOx é 0. Vamos lá, então. O que aconteceu com o NOx do hidrogênio? Diminuiu. Vamos usar aqui esse raciocínio. Quando o NOx diminui, reduz. E o que significa reduzir? Ganhou o elétron. Muito bem, pessoal. Professor, mas quando o NOx aumenta, oxida, perde elétron. Mas quem é que está dando elétron para quem? Pessoal, é importante você entender que são os reagentes que estão transferindo elétron um para o outro. Portanto, acompanhe aqui, por favor. O zinco, o NOx era 0, passou a ser mais 2. O NOx do zinco aumentou, então ele oxidou. Eu sugiro que você faça uma setinha assim, ó lá, indicando que o elétron está saindo do zinco. O próximo slide vai aparecer isso. Agora, veja bem, o hidrogênio aqui era mais 1. Ele reagiu com o zinco e passou a ser 0. O que aconteceu com o NOx do hidrogênio? Diminuiu. Quando o NOx diminui, reduz, ganha elétron. Portanto, o zinco perdeu elétron e esse elétron entrou no H+. Ok, gente? Muito bem. Vamos lá. Outro exemplo, e você vai ver isso aqui, né? Então vamos lá, eu queria mostrar para vocês o que está ali atrás, né? Está representado aqui, mas eu queria te mostrar uma coisa anterior a esta equação. A gente falou que o zinco, o NOx era 0, ele reagiu e passou a ser mais 2. O NOx aumentou, ele oxidou. Aqui, ó, saiu o elétron dele. Ok? Muito bem. Então, o zinco, quando perde elétron, a gente pode representar
com esta semi-reação aqui, ó, vê se você entende. O zinco sólido, aí ele aqui, ó, perdeu o elétron, não é verdade? E passou a ser zinco 2+. Tá vendo aqui? Vamos ver agora a semi-reação de redução, ou seja, a espécie ganhando elétron. O H+ era +1, reagiu e passou a ser H2, cujo NOx é 0, substância simples. O que aconteceu com o NOx do hidrogênio? Diminuiu, ele reduziu, ele ganhou o elétron. Então veja bem aqui, representado pela semi-reação de redução. O H+ ganhou o elétron e se transformou em gás hidrogênio, ok? Muito bem, se a gente somar esta semi-reação com esta semi-reação, lembrando um pouco a lei de Hess, lá em termoquímica, você corta elétron, produto com elétron reagente, então, quando você soma essas duas semi-reações, você obtém a reação global de óxido-redução. Aqui, ó, zinco mais 2H+, se transformando em zinco 2+, mais H2. E aqui, gente, veja bem, essa seta que eu mostrei para vocês, agora está representada aqui. Olha lá, o elétron saindo do hidrogênio e entrando, perdão, o elétron saindo do zinco e entrando no cátion H+, ok? Uma pequena animação para você ver isso. Muito bem. Agora, a gente vai entrar com o conceito de agente oxidante e agente redutor, que é muito interessante. Veja bem, agente oxidante é a espécie que provoca a oxidação, ou seja, a perda de elétron da outra espécie. E, portanto, o agente oxidante se reduz, ou seja, ele ganha elétron. Quando a gente lê, é confuso, mas vamos acabar de ler e vamos usar esse raciocínio aqui na equação, tá? Vamos lá. O agente redutor é a espécie que provoca a redução, ou seja, o ganho de elétron da outra espécie. E, portanto, o agente redutor, ele se oxida, ele perde elétron. Pessoal, dá uma olhada aqui, por favor. Vamos lá. É a mesma reação anterior, propositadamente. Ó, o zinco, o NOx era 0, ele reagiu e passou a ser +2. O NOx aumentou, ele oxidou, ele perdeu elétron. Tá vendo aqui a setinha? Olha lá, olha ele perdendo elétron. Ó. O elétron sai dele e o elétron entra no H+, ok? Se o zinco deu o elétron para o H+, o zinco fez o H+ ganhar. O zinco fez o H+ reduzir. O que o zinco fez no H+? Provocou a redução dele. Portanto, o zinco, ao dar elétron, se comportou como o agente redutor, porque ele fez o H+ reduzir. Agora, pensa sob o ponto de vista do H+. Ele era +1, reagiu e passou a ser 0. O que aconteceu com o NOx do H? Era +1, passou a ser 0, diminuiu. Então vamos lá? Quando o NOx diminui, reduz, e reduzir é ganhar elétron. A gente já mostrou aqui que entrou elétron nele. Ora, se o H+ ganhou o elétron, ele tirou do zinco, ok? Ele tirou do zinco sólido. Ora, então o H+, ao ganhar elétron, fez o zinco sólido perder. Fez o zinco sólido oxidar. O H+, então, é chamado agente oxidante. Veja bem aqui, pessoal, o resumo. O H+ ganhou o elétron. Se ele ganhou o elétron, ele fez o zinco perder elétron. Ele fez o zinco oxidar. Então, ele é o agente oxidante. Agora, o zinco sólido, ele perdeu o elétron, ou seja, ele oxidou. Então, quando ele perdeu o elétron, ele fez o H+ ganhar elétron. Ele fez o H+ reduzir. Então, o zinco é o agente redutor, ok? Muito bem. Vamos a mais um exemplo. Isso é importante repetir, tá? Como sempre. Vamos lá. Você está vendo aqui a combustão do gás hidrogênio, né? Que a gente viu até em termoquímica, né? O gás hidrogênio queimando na presença de oxigênio, virando água. Vamos lá, então? Vamos calcular os NOx? H2, substância simples, o NOx é 0. O2, substância simples. Qual que é o NOx do O? 0. Hidrogênio ligado em ametal é +1.
E qual que é a regra do oxigênio? Em geral, -2. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? O que aconteceu com o NOx do hidrogênio? Quando ele reagiu com o oxigênio, o NOx passou de 0 para +1. Quando o NOx aumenta, oxida, perde elétron. Portanto, aqui, ó, olha o hidrogênio perdendo elétron. Vamos mostrar aqui, gente? Olha lá o hidrogênio perdendo elétron, saindo dele. Vamos pensar agora sobre o ponto de vista do oxigênio. O NOx dele era 0, ele reagiu e passou a ser -2. O que aconteceu com o NOx do oxigênio? Diminuiu. Então vamos lá? Quando o NOx diminui, ele reduz. E o que é reduzir? Ganhar elétron. Aqui a setinha, ó, mostrando que ele está ganhando elétron. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Consequentemente, aqui ó, está tudo resumido aqui. O hidrogênio, o NOx, aumentou, portanto ele oxidou, portanto ele perdeu elétrons, né? O oxigênio, o NOx, diminuiu, porque ele passou de 0 para -2, ou seja, ele reduziu, portanto ele ganhou elétron. Aqui ó, é sempre bom você observar a seta mostrando quem perdeu elétron e quem ganhou. Ora, vamos concluir, pessoal? Se o hidrogênio, H2, deu elétron, ele fez o oxigênio ganhar. Ele fez o oxigênio reduzir. O que o gás hidrogênio é? O agente redutor. Se o oxigênio, por sua vez, ganhou o elétron, ele tirou do hidrogênio, ele fez o hidrogênio oxidar. O que o gás oxigênio é? O agente oxidante. Ok?